Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, do canal Cozinha Nordestina, para quem não me conhece. Não costumo aparecer muito nos vídeos, por isso que estou me adaptando a essa nova fase de apresentação, digamos assim. Então, como alguns de vocês já têm me acompanhado no canal, eu estou fazendo um diário da dieta alimentar. E eu tomei uma decisão hoje muito importante para mim e eu quero dividir com vocês. Só que antes de eu dividir com vocês, eu preciso explicar algumas coisas que eu não tinha explicado antes, porque eu estava devendo esse vídeo de explicar, né, sobre esse assunto. Então, eu acho que chegou o momento, tá? Vocês ignorem o eventual barulho que aparecer, que a minha rua é bem barulhenta, tá, gente? Então, é o seguinte, o título do vídeo vai ser como eu emagreci 29,3 kg e por que parei com a dieta. Para que vocês entendam melhor, eu vou ter que começar explicando do início, tá? Eu anotei, fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada, para que esse vídeo fique realmente esclarecedor, tá bom? Dia 22/4/2017, eu me vi numa situação. Minha filha estava indo para um outro estado, a princípio passear, mas com intenção de ficar morando. E ela era os meus pés e as minhas mãos, porque eu já havia parado de trabalhar. Estava só em casa porque eu não aguentava mais. Eu tenho hérnia de disco. Entre uma das coisas, né? Porque eu tenho várias coisas, mas entre elas a hérnia de disco. Eu sou podóloga, trabalhei muitos anos com podologia, com unha, com depilação, enfim. E devido a eu ter engordado muito nos últimos anos, devido a isso eu não pude mais estar exercendo a minha profissão. Eu tive que parar de trabalhar, aí fui trabalhar em domicílio. Fiquei um tempo, mas é bem complicado também, quem trabalha sabe, né? Quem trabalha por conta, trabalha em domicílio. E me vendo sem os meus pés e as minhas mãos, que naquele momento era minha filha, porque era ela que fazia tudo em casa. Ela cozinhava, eu só cozinhava mal e mal, assim, sabe? Fazia, e muitas vezes fazia com muita dificuldade. Eu não conseguia mais levantar, tinha dias que eu travava, eu ficava 14, 16 dias travada mesmo de cama, só do sofá para minha cama, da minha cama para o banheiro. Precisava de ajuda para tomar banho, para fazer essas coisas, para levantar de um vaso. E assim, na época eu fiquei muito, muito triste e fiquei pensando, bom, ou eu luto para viver, ou eu vou morrer desse jeito, porque eu já parei de trabalhar. Agora, ficando sem minha filha, olha a dificuldade que eu vou ter, né, em fazer as minhas coisas. Eu tenho a minha casa, tenho meu marido, tenho um menino que hoje tem 11 anos, na época tinha, hoje ele vai fazer 12, na época ele tinha 10, enfim. Não dava mais para continuar naquele estágio. Ou eu lutava para sair dele, ou eu ia cada vez mais ficando impossibilitado de fazer as coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito batalhadora, muito trabalhadora. Trabalho desde os 8 anos de idade, então isso pra mim era uma morte. Eu me sentia muito mal. Nossa, eu lembro de ter épocas que eu ficava tão triste, eu ficava angustiada, triste, que eu batia. Sabe assim, quando você vai vestir uma roupa que ela não entra? E você acaba, tipo, batendo, dando soco na sua barriga. Eu não gostava de me olhar no espelho, eu tinha uma autoestima muito baixa. E com razão, porque eu tinha engordado muito. Eu não quero dizer que gordinho, ser gordo é feio, tá, gente? Mas é um dos fatores psicológicos que, pra mim, Mari, mexia, era a autoestima, entre outras coisas. Você não tem ânimo, você não tem vontade de nada, você fica num tédio, sabe? Não dava mais pra continuar daquele jeito. Eu acho assim que se você tá acima do seu peso, seja 10 quilos, 20 quilos, eu tava 40 quilos acima do meu peso. E você se sente bem, sua autoestima é boa e não interfere na sua saúde no momento.
Eu acho que você tem que mais assumir, ser feliz e continuar, só que não era o meu caso, tá? Eu tava infeliz, tava triste, eu tava me sentindo o patinho feio, né, da lagoa, e eu precisava mudar aquela situação, porque os meus pés e as minhas mãos também já não estavam mais comigo, eu tinha ido pra morar em um outro estado. Desculpem o barulho, mas ou eu gravo assim ou eu espero. À noite não tem iluminação, é bem complicado. Então, ignorem o barulho aí, tá, gente? Então, enfim, deixa eu voltar ao raciocínio. Então, dia 22/4, eu decidi que eu iria mudar a minha vida. Eu decidi mudar a minha alimentação. Eu lembro que eu passei a madrugada inteira pesquisando, pesquisei no Google, no YouTube, em sites. Eu fui assim, eu tava loucamente, assim, desesperada para achar uma luz no final do túnel, porque eu precisava daquilo. Eu lembro que na época eu achei um site e uns vídeos do Dr. Juliano Pimentel, que tem canal aqui no YouTube, é muito bom, ele esclarece muitas coisas. E tem um vídeo no canal dele que chama Low Carb para Iniciantes. E foi a partir desse vídeo, que foi o primeiro, né, de muitos. Desde então eu venho pesquisando, estudando. Meu filho tinha me chamado ali fora, eu tive que parar o vídeo pra ir lá. É assim, gente, ou eu faço assim, ou infelizmente eu não tenho como gravar. Então, daí nessa madrugada, eu fiquei eu lembro, até 2, 3 horas da manhã. E aí eu me apaixonei pelo processo low carb, sabe? O que o doutor Juliano estava me esclarecendo, porque ele fala do efeito do alimento no corpo, da insulina, de como o corpo funciona. Eu fiquei até umas 2, 3 horas da manhã, vi diversos vídeos e de manhã eu amanheci ciente que era aquilo que eu queria para minha vida. Só que eu não sabia que aquilo era pra... Eu não tinha caído em mim, assim, não tinha me convencido como eu sou hoje. Por isso que eu falo, gente, tudo de bom e de ruim, quando acontecer alguma coisa ruim com a gente não tem que se perguntar o porquê. A gente tem que se perguntar o pra quê. Naquele momento que a minha filha estava indo embora, eu fiquei muito triste, muito revoltada, muito abandonada. E eu senti um monte de coisa coisa de mãe, sabe? Quem for mãe vai entender. Enfim. Mas aquilo me trouxe a realidade. Sem ela, eu não conseguia fazer nada em casa. Sem ela aqui, eu não ia conseguir dar conta do que eu tenho que dar, sabe? Eu que fui tão independente por a minha vida inteira. Eu fui independente. Saí de casa com 8 anos de idade para trabalhar. Eu não vou tocar nesse assunto porque eu estou com TPM e aí eu já me emociono. Enfim. E naquele momento eu me vi de pés e mãos atadas. E aí eu resolvi reagir. E graças a Deus, aquele momento triste me fez refletir e tomar atitudes que vieram me trazer bastante saúde. Quando foi de manhã, eu acordei, eu olhei pro meu marido e falei, amor, eu vou fazer uma dieta que chama dieta low carb. Ela vai isso, isso e isso, não entra isso, isso e isso. Então, a partir de hoje, eu estou de dieta. E assim eu comecei. Já comecei com jejum intermitente, porque aí, no meio dos vídeos do Dr. Juliano Pimentel, ele tem vídeos que explica também sobre o jejum intermitente. E aí, eu já comecei o jejum intermitente, já não tomei café da manhã, fui almoçar lá entre 3 horas da tarde, fiquei super bem disposta. O período que eu fico em jejum, eu sinto mais disposição do que o período que eu como, né? Enfim. Menina, eu comecei a fazer certinho. Eu orava, buscava força, porque não é fácil. Não é um processo fácil, para quem acha que é um engano, porque não é. Mas eu tava tão focada, eu tava tão decidida do que eu queria pra minha vida, que eu dei o meu melhor naqueles meses. E foi o melhor resultado que eu poderia ter. E eu fiz certinho, eu não comia nada fora, eu não abria exceções, porque eu até concordo que exceções, não é a exceção que vai fazer a diferença, mas se você não tiver um psicológico preparado para isso, se você não tiver preparada psicologicamente para fazer aquilo, não faça, porque você vai sair e não vai voltar. Ou vai interferir no processo do emagrecimento. Como eu precisava perder
40 quilos era muito quilo, gente. Eu não podia ficar vacilando, porque eu ia voltar a abrir as sessões para comer aquilo que me engordava, que é o que eu gosto, carboidrato. Pão, massa, macarrão, bolo. Não dava. Ou eu fazia uma coisa naquele momento, ou eu fazia outra. E eu escolhi comer certinho, comer low carb. A minha alimentação entrava frutas só, coco, kiwi, abacate, limão e morango. Ou as belres, que aqui na minha região é muito cara, nem encontra fresca, sempre congeladas. E como eles pedem, né, na low carb, é melhor que você coma in natura, mais fresco, ou, como é que fala? Não bata para fazer sucos, essas coisas, a não ser que seja um abacate, né? Enfim, então eu não comprava as belres porque elas são muito caras, fogem muito do meu orçamento. Lembrando que se você acha que fazer uma dieta low carb, eu não considero low carb nenhuma dieta. Eu não considero dieta, eu considero estilo de vida. Se você vai fazer qualquer outra dieta, ela tem que ser para sua vida, porque se ela dá certo para você emagrecer, e se você para, você vai voltar. Eu vou falar disso agora um pouquinho mais pra frente. Sabe? Então é estilo de vida, não é dieta. Não existe essa coisa de dieta. Nem de dieta boa, nem de dieta ruim. É aquilo que você se adapta, né? De acordo com a sua necessidade financeira e psicológica e que você faz. A dieta boa é aquela que você faz, é aquela que dá certo pra você. É exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra explicar algumas coisas que vão acontecer na minha vida a partir de hoje. Aliás, já começaram a acontecer. Enfim. Então, eu comecei desde o primeiro dia que eu comecei a low carb, eu comecei já com jejum intermitente, eu não tive aquela fase de, vamos me adaptar primeiro aos alimentos, porque se tira o carboidrato, ela não é no carb, ela é low carb, então ela é menos carboidratos. Mas para você que está acostumado a comer massa, pão, comer macarrão, comer arroz, feijão todo dia, então é um baque no seu organismo. E ainda mais nos costumes, né? No que você está acostumado, na sua relação com aquele tipo de comida. Enfim. E aí eu comecei a fazer já o jejum intermitente. No começo comecei com 14 horas. Daí depois eu fui aumentando. Eu sempre fiz o jejum intermitente, realmente um jejum intermitente. Não um jejum forçado. Eu não costumo comer de manhã. Eu não costumo comer de manhã, eu não sinto fome pela manhã e eu aproveito isso para fazer um jejum mais longo. Eu venho da noite, não como de manhã. Se eu não sentir fome, como eu disse, o meu jejum sempre foi um jejum espontâneo. Amanhã que eu amanheço com fome, eu vou lá, como, mas aí eu como dentro da low carb, né? E aí, eu prossigo meu dia normal. Procuro parar, não comer depois das 8 da noite e tudo bem. E vida que segue. Bom, então no começo comecei com jejum de 14 horas, aumentei para 16, 18. Teve alguns períodos que eu fiz 24 horas, porque assim, a low carb, como você não come carboidratos refinados, com o passar dos dias você vai ficando muito sem apetite, muito sem fome mesmo. É incrível como deixa sem fome. E aí, gente, teve dias de eu ficar 24 horas, fazer uma refeição no dia. Foi poucos dias, porque eu procurava comer, mesmo às vezes sem fome, senão eu ia, né, parar de comer e o organismo precisa de comida. Nosso corpo, lembrando que low carb não é passar fome, gente. É comer mais saudável possível. É descascar mais e desempacotar menos e abrir menos sacos, sabe? A proposta da low carb, na verdade, é essa. Gente, os primeiros 10 dias, eu sei que parte disso era inchaço, porque eu estava muito retida, como eu acho que estou agora, muito retida. Mas os primeiros 10 dias eu emagreci 8 quilos. Em 10 dias eu emagreci 8 quilos. Nossa, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. E na época eu fui muito tonta, por isso que eu tô fazendo isso agora. Porque eu não gravei, eu tinha vontade de gravar, mas eu tinha medo das críticas, do que as pessoas iam falar. Porque tem muita gente boa, né, na internet, mas tem muita gente má, tem muita gente que
estila o seu veneno só pra magoar o outro, sabe? E eu não tava preparada naquele momento para aquilo, mas eu confesso que eu me arrependi, porque se você não passa por essas coisas, você não muda, você não se fortalece. Já viu aquela frase que o que não te mata te fortalece? É bem isso. Se você não passa por situações, você não aprende a lidar com elas. E eu não gravei. Eu não fotografei tanto quanto deveria. Eu tenho algumas fotos que eu vou deixar aqui no decorrer do vídeo, passando para vocês. E passaram-se 7 meses. Em 7 meses, eu fui de 115.800 para 86.500. Eu eliminei em 7 meses 29,3 kg. E vocês não têm noção de como mudou a minha vida. Mudou muito a minha vida. Mudou tudo. Autoestima, a saúde. Eu tinha muitas crises de sinusite, de rinite, labirintite. Eu tenho todos os itens, misericórdia, de labirintite. As crises na coluna, que eu tenho hérnia de disco, acabaram. Depois disso, mesmo eu engordando, depois que eu vou contar aqui, mas eu vou contar o que aconteceu, né? Mesmo eu engordando um pouco, uma boa parte do que eu perdi, ela não tem dado mais essas crises. Meu psicológico, autoestima, entre outras coisas. Mudou tudo, tudo. A minha saúde, detalhe, na época que eu comecei a low carb, eu tava pré-diabética. Minha mãe é diabética, tenho muito medo, Deus me livre e guarde. Eu detesto agulha. Se eu tiver que viver como a minha mãe vive, aplicando insulina na minha barriga, eu acho que eu morro, gente. Enfim, eu tava pré-diabética, eu tava com a pressão oscilando. Eu lembro que eu descobri, porque eu queria fazer uma atividade física que era hidroginástica, e eu fui no médico pegar o papel, né, de liberação, e a médica não me deu naquela semana, porque eu estava com a pressão alta, ela estava oscilando para o alto. Eu até tomei remédio uma semana para regular, porque se fosse pressão alta mesmo, né, definitivo, ela não voltaria, eu tomaria uma semana, a hora que eu parasse ela voltava. E aí eu parei, graças a Deus ela não voltou, mas foi um alerta naquele momento para que eu viesse cuidar através da alimentação da minha saúde. Enfim. E aí eu fui para os 86 quilos. Eu vou deixar a foto aqui dessa época. Eu faltava 11,5 kg, porque 11,5 kg, eu precisava eliminar 40, porque eu tava com 115.800 e meu peso é 75, é o que eu gosto de ficar. Então, eu tinha que eliminar no total 40.800. 40.800 menos 29.300, deixa eu ver, 40.800 menos 29,3, faltava 11,5 kg. E aí, óbvio que como todo emagrecimento, no começo, como eu tinha bastante peso, foi mais fácil, mas foi chegando do meio pro fim, ou do fim já, porque só faltava 11,5 kg, começou a dificultar mais, sabe? A ficar mais lento. Aí eu não tinha muita coisa de estratégia, não tinha muito conhecimento de mudar a alimentação, de começar a fazer um exercício, que eu não fazia tudo isso, eu eliminei sem exercício, gente. Eu não fazia nenhuma caminhada. É bom isso? Não, não é bom, porque o exercício ele faz bem para nossa saúde. Ele ajuda a manter massa magra, porque quando a gente tem mais massa magra no corpo, você gasta mais calorias para o funcionamento do seu corpo, e isso acelera o seu metabolismo naturalmente. Então, isso é muito bom. Então, eu não aconselho ninguém que esteja começando ou que queira retornar, assim como eu, a não fazer exercício. É bom, pelo menos uma caminhada, se você não gosta de fazer outros exercícios igual eu. Mas o ideal mesmo é ir para academia, fazer algum tipo de atividade mais intensa. E aí, chegou dezembro. Dezembro, nós fomos viajar, fomos para o encontro de família da nossa igreja, num hotel maravilhoso, com tudo pago em Poços de Caldas, acho que foram
4, 5 dias, começo de dezembro. E eu pensei, poxa, eu vou aproveitar, né? Vou comer, vou... Aqui tem tantos doces, queijos. Nossa, Poços de Caldas é Minas Gerais, a cidade do queijo. Eu não tenho oportunidade de estar viajando sempre, né? A cada 6 meses, como muitas pessoas têm, fico feliz por isso, mas eu não tenho a minha realidade. E aí eu pensei, desculpa o barulho, e aí eu pensei em comer de tudo e foi o que eu fiz. Nossa, o café é maravilhoso. Nossa, era muita comida boa. E aí eu pegava um pouquinho de cada, mas era um pouquinho de coisas que eu não costumava mais comer. Era um pouquinho de coisas durante 5 dias que era aquele pouco diariamente que me fez chegar naquele peso, que me fez ficar tão debilitada. E na época eu não entendia isso. Enfim. Comi, fiquei 5 dias no hotel, foi maravilhoso. A gente foi no mercado central da cidade, compramos queijo doce, lembra? Nossa, foi maravilhosa a viagem. Aproveitei com a minha família, foi muito boa mesmo, inclusive a gente pensa em repeti-la. E quando eu voltei, eu estava de 86, eu fui para 91 quilos. Em 5 dias, eu engordei 5 quilos. Mesmo comendo em pequenas quantidades. Porque eu comi de tudo um pouco daquilo que me fazia engordar. É fato que eu iria engordar. Só que aí o problema não foi engordar 5 quilos. O problema foi não conseguir mais voltar para a dieta. Porque o meu corpo ele emagreceu tão rápido que não assimilava aquele emagrecimento na minha mente. Os estudos revelam que para você permanecer magra, para o seu cérebro entender que você tem um corpo magro, leva 2 anos. Eu estava num processo há 8 meses. Inclusive, eu emagreci em 7, porque 8 já estava bem devagar a perca. Tava meio que estagnado, sabe? Enfim. E aí, eu não consegui mais voltar, gente. Eu tentei diversas formas voltar, não conseguia. Foi o período que a minha filha voltou, porque ela ficou só 7 meses lá. Ela assustou a hora que ela chegou, porque ela me viu, né? Eu postava assim no Facebook alguma coisinha. Eu ia arrumada para ir para a igreja, mas ela não viu o processo, né? Todo, assim, não tava aqui, presente. E eu emagreci, fiquei até de saboneteira, assim, sabe? Vesti as roupas que eu não vestia. Ai, tava tudo tão maravilhoso. Aí é nessa hora que você tem que fazer escolhas. Não dá pra você... Bom, pra mim, Mari, não dá. Eu já tentei diversas formas, não dá. Ou você faz uma coisa ou você faz outra da vida. Não dá pra fazer tudo. Não dá pra ser feliz tendo tudo. Aí, tentei o ano passado, né? Aí eu relaxei, porque eu tentei voltar pra low carb, não consegui. Não conseguia concentrar. Eu fazia tudo certinho. De manhã, meio-dia, quando era tarde à noite, que é o meu horário de desespero, porque eu sinto muita fome à noite. E em low carb, você pode comer à vontade. Desde que você coma dentro daquilo que lhe foi proposto, né? Que é a low carb. E aí, menina, comecei a engordar. E eu tentei, eu fui de 86,300 para 107,500. Eu aumentei 21,2 quilos. De dezembro de 2017 a janeiro de 2019. A dezembro, né? Porque janeiro eu já comecei a voltar, a retomar, né? A dieta. Enfim, eu vim... Aí eu tentei fazer a dieta do Can. Eu tentei fazer a flexível. Eu tentei comer o mais saudável possível, sem regra, sem... E nada me fazia voltar. Quando foi agora, no começo do ano, eu falei, eu vou voltar. Só que aí, eu fiquei enrolando, sabe, uns meses. Quando foi há 3 meses atrás, eu resolvi fazer a cetogênica.
Na cetogênica, eu fiquei 50 dias. Em 50 dias, eu eliminei. Eu tava com 107 quilos. Tô olhando no papel aqui para eu não mentir para vocês. Eu tava com 107 quilos e 500. Aí, eu entrei na cetogênica, eu eliminei 5 quilos em 50 dias. Beleza. Só que a cetogênica, ela é muito rigorosa, sabe? Você não pode comer fruta, não pode comer um monte de coisa assim. E eu gosto de aveia, eu gosto de banana, eu gosto de coisas mais saudáveis, mas assim, coisas mais calóricas, enfim. Falei, ai, quer saber de uma? Eu vou me adaptar a uma reeducação alimentar, que eu quero ver o que vai acontecer. Foi quando eu comecei o diário da dieta, né? Que tem 35 dias, 36 hoje. No caso, hoje começarei uma nova fase de dieta. Então, eu vou recomeçar, porque eu tô mudando a estratégia. Vou começar a partir do primeiro dia, digamos assim, porque é uma nova estratégia. Enfim, no diário da dieta, na reeducação alimentar, eu eliminei mais 2,5. Então, foram 7,5 kg, porque eu tava com 107,500, hoje eu tô com 100 cravado, tá? Já cheguei a 99,900, mas é 200 gramas. 200 gramas, sim. 200 não, 100 gramas de diferença. Então, eu conto 100. E hoje eu estou com 100 quilos. Então, aqui, tá explicadinho por que eu comecei, como eu perdi, né, os 29,3 kg, o porquê que eu parei. E agora, se vocês quiserem continuar assistindo, vendo o meu processo, a partir de agora, eu vou gravar dentro do vídeo do Diário da Dieta. Vai ser, na verdade, diário da reeducação low carb. Hoje mesmo eu já comecei meu jejum, já tomei meu café da manhã, quase 2 horas da tarde, low carb. E aí, eu vou dar continuidade aos vídeos do Diário da Dieta, que vai chamar Diário Alimentar Low Carb, primeiro dia. Aí eu vou começar, eu comecei com um grupo de uma moça, ela tem Instagram, ela é Nutri, que chama Dieta Consciência. Então, ela, na verdade, o grupo começou ontem, segunda-feira, dia 15, e eu tô começando hoje, terça-feira, dia 16. Então, eu vou fazer até dia 1º as 2 semanas de estratégia low carb. Então, a partir de hoje, quem quiser me acompanhar, acompanhe o Diário de Alimentação Low Carb. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado tudo esclarecido. Esse vídeo eu tava devendo faz tempo. Então, eu espero que vocês gostem, Eu vou deixar algumas fotos aqui no meio desse vídeo para vocês verem o processo de antes e durante, né? Porque, como eu disse, faltavam 11,5 kg para eu chegar no meu objetivo. Quando eu saí, não consegui mais voltar. Mas a gente não pode se apegar nas coisas que a gente fez errado. A gente tem que se apegar no que deu certo. Essa é uma estratégia que para mim dá certo. Eu gosto de comer carboidrato? Sim. Eu gosto de banana, eu gosto de aveia. Eu gosto de uma torradinha de vez em quando, um pão integral. Eu gosto disso. Mas, sinceramente, no momento, não é o momento de eu abrir para isso. Porque eu tenho um objetivo. Em dezembro, tem o casamento da minha filha. Eu não quero estar com 100 quilos, tá? Eu vou estar com menos. Então, eu vou usar a estratégia low carb para isso. E depois, mais para frente, a gente vê o que vai acontecer. Ok? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, clica no joinha para me ajudar aqui no canal. Assistam as propagandas, por favor. É isso que nos dá a condição de melhorar o canal pra gente, pra mim e pra vocês. Melhorar a câmera, melhorar a iluminação, melhorar entre outras coisas.